O governo do Brasil, através do Lula, sugeriu que houvesse um referendo nos territórios da Ucrânia para que houvesse o fim da guerra. Em outras palavras, nós estamos observando o governo brasileiro se apequenando, mais uma vez, quando o assunto é guerra entre Rússia e Ucrânia. Ou melhor, quando o assunto envolve as questões internacionais. Por quê? O governo brasileiro foi eleito e dizia que o Brasil estava de volta, que o Brasil estaria presente nas questões internacionais. Entretanto, o Brasil não teve condições sequer de sentar a uma mesa de negociações entre a Rússia e a Ucrânia para dizer ali o que pensa sobre a guerra. Então, nós temos o Brasil, sim, se apequenando, goste-se ou não. Aqueles que acham que a Rússia tem as suas razões da guerra e seria a correta, acham muitas vezes que o Lula é um semideus. Porém, a gente visualiza a postura do Brasil totalmente titubeante e aquém do que o Brasil pretende no mundo, né? Por quê? O Brasil não vai receber o Putin no G20, justamente porque o Putin pode ser preso, uma vez que o Brasil é signatário lá do Tribunal Penal Internacional, enfim, né? E diante disso o Putin não virá, e ao mesmo tempo o governo brasileiro, através do Lula, fala: nós não convidamos a Ucrânia, porque o assunto do G20 não envolve a questão da Ucrânia. Ou seja, o principal tema da questão geopolítica internacional, que é a guerra entre Rússia e Ucrânia, não vai ser debatido no G20. O G20 tem aí, no caso, as maiores economias do nosso planeta e, por sua vez, um dos pilares do G20 que o Brasil propõe é o multilateralismo, certo? Uma reformulação da ordem internacional. Como é que o Brasil vai discutir uma reformulação da ordem internacional se a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia não será debatida, né? Então, o Brasil realmente se apequena, mais uma vez, aí, quando o assunto é questões internacionais de peso, que realmente importa. Porque discutir a desigualdade no mundo, o fim da fome, todo universitário de 12 anos faz isso. Não com 12 anos existenciais, mas com mentalidade de 12 anos. Agora, propor coisas concretas para resolver problemas reais é diferente do que meros discursos. Então nós temos aí o governo brasileiro propondo que haja um referendo nos territórios da guerra entre Rússia e Ucrânia. Hoje é dia 2 de novembro, desculpem, de 2024. Este é o principal tema aí das questões da política internacional no que se refere à guerra entre Rússia e Ucrânia, conforme nós dizemos, ok? O Brasil não convida a Ucrânia, não envia o convite à Ucrânia ao G20 por conta da justificativa que nós acabamos de observar, certo? Alguém até vai dizer, ué, mas o Brasil não é obrigado a convocar a Ucrânia. Ok, só que quais são os 3 pilares ali que o governo brasileiro propõe a respeito da sua presidência do G20? Um dos pilares é a transição energética, que é uma babaquice, né? Uma vez que, apesar de todo o debate e discussão nesse sentido, o mundo basicamente sobrevive na base de petróleo, de carvão e de gás. E mais ainda, basicamente 80% de toda a matriz energética mundial envolve petróleo, carvão, gás e energia nuclear, né? Isto a média mundial. Em determinados países, o volume de petróleo é superior até 50%. Né, ou carvão e assim por diante, né? Então, esse é um dos temas aí da questão da proposta do Brasil, questão energética e transição energética, né? Segundo, a questão da desigualdade, a redução da desigualdade, a redução da fome, assim por diante, ok? A gente vê o governo brasileiro falando sobre isso no fórum da ONU, no fórum do BRICS, no fórum, sabe, do Mercosul, em todos os ambientes que o Brasil debate, esta é a postura do Brasil, né? A desigualdade, a redução da desigualdade, e não somente a redução da desigualdade no mundo, ou seja, os países têm uma desigualdade realmente bem considerável em termos de importância tecnológica, importância industrial, etc., não é? Mas também no próprio Brasil há uma desigualdade considerável, enfim, né? E o terceiro tema é uma reformulação da ordem internacional.
sob a perspectiva do sul global. O sul global não vai discutir a guerra entre Rússia e Ucrânia, é isso mesmo? Né? Porque não é um assunto a ser discutido? Fica aí a grande pergunta. Então, nós temos aí que a Ucrânia não será convidada e a declaração do Lula foi bastante descompassada, porque a Rússia não virá porque o Putin foi convidado. Só que o Putin não virá porque não quis trazer problemas para o Brasil. O Putin mesmo falou isso, né? Que os assuntos que o Brasil vai discutir, seja no contexto não é do G20 ou mesmo o Brasil ano que vem presidente do BRICS, o Brasil vai discutir coisas que a figura do Putin não pode ofuscar, né? Por conta que se realmente o Putin viesse para o Brasil e o Brasil não o prendesse conforme apregou a lei lá do Tribunal Penal Internacional, enfim, né, que o Brasil é signatário, isso geraria o principal tema do encontro, do evento, não é? Mas o Putin não virá, né? E aí fala que não convidou a Ucrânia por conta que o ambiente não é para discutir a guerra. Pois é, e como que você vai discutir a questão da reformulação do sistema internacional se não há o debate a respeito da guerra? E com certeza o assunto vai aparecer no encontro do G20, não é? Alguém vai discutir a questão da paz, a questão dos problemas de desigualdade e o quanto a guerra afeta e aprofunda a desigualdade, a pobreza e a miséria, a exploração. Tá certo? A guerra traz uma série de consequências negativas, certo? Porque você tem refugiados que vão para outros territórios, eventualmente, infelizmente, há explorações. A guerra no Oriente Médio ou as guerras no Oriente Médio certamente destroem a vida de milhares, se não milhões de pessoas, deslocados forçados, aumento de pobreza, exploração em cima de vulnerabilidades feminina e de crianças. Enfim, então não dá para discutir as questões internacionais se não houver debate a respeito da guerra. Enfim. Então nós temos aí o Lula sugerindo o referendo sobre os territórios, já vou falar sobre isso, o não convite à Ucrânia. A Ucrânia ataca a Crimeia, certo? Que é a região ali ao sul do território ucraniano. Internacionalmente, a Crimeia não é conhecida como sendo parte da Rússia, né? Nós falamos sobre isso, mas de fato quem ocupa o território é a Rússia, né? Tem uma diferença jurídica internacional, de fato e de jure. Nós falamos aqui sobre este assunto. E também aí a discussão de que os soldados norte-coreanos estão em Kursk, tá certo? E aí nós temos que as informações trouxeram que 7.000 soldados norte-coreanos estão na região do território de Kursk. E drones atacaram Kiev numa quantidade bastante considerável, inclusive atingindo uma parte ali civil, tudo bem? Nós tivemos o ataque de drones feitos contra Kiev numa quantidade bastante considerável e atingiram o território, no caso edifícios, conforme eu vou projetar com vocês aqui na imagem, para que nós visualizamos os drones sobrevoando aquela região, né? E por sua vez o ataque ao prédio. Então nós visualizamos aí justamente o sobrevoo do drone. É um vídeo bem curtinho, enfim, mas dá para ter uma dimensão. Se ouvir o barulho do drone, tem que correr, tem que se esconder de alguma maneira, porque o drone tem um alvo bem específico. Ele é monitorado por vídeo, não é quase em tempo real, uma coisa assim. Então é complicado, certo? E por fim, vamos observar aqui a proposta dos referendos nos territórios. Quais são os territórios? A Rússia ocupa o Oblast, não todo, mas no caso aqui de Luhansk, 99% mais ou menos do território de Luhansk é ocupado pela Rússia, certo? Quando olhamos para o território de Luhansk, que é esse daqui destacado, a bandeira da Ucrânia é a bandeira da Rússia, ok? Esta posição geográfica noroeste aqui do território ainda não é russa, ok? Mas é este território que a Rússia ocupa, que é território ucraniano. O outro território é este de Donetsk, mais uma vez aí a bandeira ucraniana e a bandeira da Rússia, tudo bem? No caso, esta posição geográfica aqui, ó, que o Rússia ocupa, ou seja, não é todo o Oblast,
ok? É parte considerável. Agora, nós temos avanços russos nesta região, conforme nós observamos todos os dias aqui, basicamente, né? E os avanços russos querem chegar à região de Pokrovsk aqui, conforme nós estamos observando sempre aqui no nosso canal. A principal atenção no frente de guerra agora é a região de Donetsk, em especial a tentativa russa de conquistar o território de Pokrovsk. A outra região, a região de Zaporizhia, nós temos mais uma vez a bandeira ucraniana e a bandeira russa, tá? Nós vemos aí que a Rússia domina não totalmente esse território, tá? Nós temos uma defesa ucraniana ainda nesta localidade. Aqui nós temos Dnipro, tá? A Rússia, se avançar aqui de Pokrovsk, vai avançar para Dnipro, conforme nós observamos, e vai tentar conquistar todo o norte aqui da região de Zaporizhia, tá? E por fim, esta região aqui de Kherson. Olha que coisa curiosa, a bandeira ucraniana e a bandeira russa, mais uma vez, tá? O que acontece? Quando nós olhamos para esta realidade aqui, ó, que eu vou destacar na cor preta agora, achurando com vocês, também é Zaporizhia, só que a Rússia não domina todo o território, tá? Ou seja, os oblasts que a Rússia domina hoje, dentro da Ucrânia, são territórios consideráveis, mais ou menos, pelo menos, uns 20% de toda a Ucrânia hoje está sob o comando russo, isso é um fato importante, porém, o que nós temos é que a Rússia não domina todo o oblast, toda a região, ela domina parcialmente os territórios, tá? E aí nós vamos ter, caso seja um referendo, para discutir o seguinte, a Rússia vai fazer um referendo junto com a Ucrânia nessas regiões, tudo bem, sobre esses territórios, e aí qual que será o território debatido? Toda a província ou a parte ocupada militarmente? E aí, né? Como que fica? Certo? Agora, quando olhamos para duas províncias, como é o caso de Luhansk e de Donetsk, este aí na cor vermelha e na cor amarela, nestes dois territórios, nós já tivemos nestas regiões a República Popular de Donetsk, a República Popular de Luhansk, a população ali fazendo referendo e eventualmente declarando independência da Ucrânia, que aliás é motivo de uma guerra civil entre 2014 e 2022. Que, aliás, é motivo que incendiou, inclusive, as operações militares russas na fronteira, 100 mil soldados russos na fronteira entre Rússia e Ucrânia, e depois ali a Operação Z, a Operação Especial Russa dentro da Ucrânia, ou a invasão russa na Ucrânia, chame como quiser. Fato é que nós temos os oblasts, parte deles já são territórios onde já houve referendo, onde a população ali teria votado favoravelmente à independência, até porque a presença russa nessas regiões é muito grande, tudo bem? Não é o caso do nosso mapa aqui, mas quando nós observamos a questão da distribuição étnica, linguística dentro da Ucrânia, toda a porção leste ou é predominantemente, não é, russa, ou pelo menos majoritariamente russa. A mãe é russa, ou o pai é russo, etc. Tal. Uma relação de muita proximidade. E aí, a grande discussão justamente é essa, que o nacionalismo ucraniano, blá blá blá, de certa maneira passou a perseguir os russos nestas localidades, desencadeando a guerra civil primeiro na região da Crimeia, depois no Donbass, né? Uma vez que, para compreendermos a guerra entre Rússia e Ucrânia, não dá para olharmos apenas para o que está acontecendo agora. Nós temos que ter uma dimensão histórica, uma vez que a história é um pilar para entender a questão geopolítica. Eu falo disso aqui com vocês o tempo todo. Não é? Quem é nosso aluno na nossa comunidade geopolítica sabe perfeitamente. O tripé da geopolítica é a história, a geografia, a análise do território, né? E também a política, né? E a política do Brasil nas questões internacionais é uma coisa, no mínimo, complicada, né? O Brasil tem a pretensão, através do governo atual, de o Brasil está de volta no mundo, aquela arrogância toda, não é? Tentando se fazer contraste ao governo anterior, segundo se dizia, o governo anterior estava isolado e assim por diante, né? Não é bem assim, o mundo é mais complexo do que isso, mas o Brasil não disse a que veio nessa questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, tudo bem? Não resolveu. Não é que o Brasil deveria resolver, mas o governo brasileiro atual disse que resolveria.
que era uma coisa de sentar à mesa e tomar 2 cachaças e estaria tudo resolvido. Não é verdade. Desrespeitando a inteligência das pessoas, essa é a realidade. Nós que acompanhamos todos os dias a guerra, os conflitos e a questão geopolítica, nós vemos o quanto a guerra é sofrida. Tem um documentário chamado 20 Dias em Mariupol, que vai versar a respeito da conquista desta região no sul do território de Zaporizhzhia, uma cidade portuária importante, que foi conquistada pela Rússia em poucos dias, logo no começo da guerra, que é a face mais triste, que é a guerra. Se você assistiu a esse documentário, vale a pena dar uma olhada ali, né? É lamentável, né? A vida humana sem valor algum diante da guerra. Isso ocorre em qualquer lado da guerra, tá certo? A guerra é o pior dos mundos sempre, certo? E aí nós temos que o Brasil não conseguiu sequer conversar com o Zelensky. Essa que é a realidade, né? Houve um encontro em Nova York, depois de muita tentativa, de muito desencontro e assim por diante. Tudo bem? Então o Brasil se apequenou nessa questão e eu tenho falado disso bastante, vão me xingar do que quiser, mas é o que é, né? Não importa, o fato é este. Nós temos aí mais ao sul a região da Crimeia. Aqui a bandeira da Crimeia, tudo bem? Vocês visualizam aí. A região da Crimeia é um território que a Ucrânia não vai ceder, não quer ceder, ok? Pessoal, alguém escreveu aí, eu falei sobre ceder território, aí a pessoa escreveu, me xingando, escreveu ceder, né? Desgraçado. Ceder é assim, ó, C-E, ok? Tudo bom? Uma coisa é ele cede algo porque, tudo bom, ele abre mão de alguma coisa e ele tem sede. Sede é o que? Né? Sede é necessidade de hidratação, certo? Pessoal, também é terrível, né, gente? De qualquer maneira, vemos aí a região da Crimeia no sul, que é esta região na cor em branco, que eu vou destacar aqui com vocês na cor. Vamos ali, ó, colocar na cor roxa, tá? Para que nós observemos qual que é o território da Crimeia, claro que vocês conhecem, evidentemente, tudo bom? Que é onde a Ucrânia, inclusive, fez ataques, mais uma vez, nesta região aí, território em disputa. Segundo a Rússia, eles não vão ceder essa região, mas nem a pau, né? Esse é um ponto importante, tudo bem? E nesta região já houve referendo, só que o referendo aqui é questionado como sendo algo que beneficiou apenas o russo, até porque a maior parte da população ali era russa, em termos étnicos, tudo bem? E o referendo se deu após a guerra. Então foi um ambiente disputado militarmente pela Ucrânia, que a Ucrânia não continuou discutindo e lutando militarmente ali na região da Crimeia, porque em termos militares não tinha condições, né? Tudo bem? E aí acabou perdendo território, esse é o fato importante. Tudo bom? Então, nesta região já houve um referendo que beneficiou a Rússia, tá? Aqui nós temos a região de Sevastopol, né? Na porção oeste ali. Onde você tem o porto, Sevastopol, importante, enfim. Tudo bem? Então, dentro da Crimeia. Perfeito? Nesta região já houve. Agora, quando nós olhamos a realidade do mapa da guerra, o que nós temos é o seguinte também. Olhem vocês. A Rússia ocupa esta região aqui, ó, de Kharkiv, também. E quando olhamos ali para a região de Kharkiv, a Rússia avançou nesta localidade aqui, ó, na direção de Kupiansk, né? Kupiansk não, Kupiansk é aqui também, ó, nesta direção. A Rússia ocupa parcialmente esse território aqui também, né? Na região de Kupiansk, na região de Rybok e nesta outra região aqui, cujo nome não me lembro agora, não é? Certo? Então nós temos que a Rússia ocupa também militarmente parte do território de Kharkiv, tá? E aí, será que o eventual plebiscito para discutir se os territórios são russos ou ucranianos vai considerar essa complexidade dos territórios, que apesar da Rússia dominar parcialmente os territórios, ela não domina totalmente os territórios, tudo bem? Vamos continuar acompanhando, né, gente? Torcer para que haja uma paz justa, certo? Para que nós tenhamos menos pessoas sofrendo diante da guerra, tudo bem? E que haja uma paz que discuta o processo de reconstrução da Ucrânia. Uma paz que discuta a reconstrução da Ucrânia. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Peço a você, deixa o like, se inscreva, divulgue o nosso conteúdo para todos que gostam de geopolítica, tá?
E assim, alguém vai falar, ué, mas o Brasil não tem que discutir a guerra? Olha, o Brasil tem que ter uma política internacional mais clara. Se nós propusemos discutir a paz, temos que negociar ou discutir junto com aqueles que estão em guerra, né? Justamente para que haja uma tentativa de chegar à paz. Ok, o Brasil não quer discutir com o governo da Ucrânia, diretamente com o Zelensky. Convidasse o Ministério das Relações Internacionais da Ucrânia, né, justamente para que ele viesse ao Brasil, uma vez que o Ministério da Rússia, das Relações Internacionais da Rússia, estará no Brasil. É o caso aí do Lavrov, né? Não vem o Putin, mas o Lavrov provavelmente virá, tá certo? E então, para ter uma certa equivalência e fazer algum tipo de reunião para entender os pontos. Porque a visão ucraniana sobre o Brasil é de que o Brasil está promovendo interesses que beneficiam a Rússia. Tudo bem? Conforme nós vimos, inclusive, no discurso do Zelensky na ONU, ele afirmando isso, que não aceitaria que certos países crescessem, certo, diante da dor da Ucrânia, uma coisa assim, né? Pessoal, no mais é isso, bons estudos. Convido você a conhecer a nossa comunidade geopolítica, tá? E mais do que isso ainda, eu sugiro a você adquirir o nosso material de estudos, o link está na descrição do nosso vídeo, o nosso e-book. Dê uma olhada. Respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal.